Boa noite a todos. Boa tarde, né? Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Tem quanto, hein? Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os presentes trabalhos da sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos de número 125, verso 1 e 2, nos diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 18 de dezembro de 2018. Expediente. Projeto de resolução número 034/18, de autoria da mesa diretora. Projetos de lei do Executivo, números PE 135, 136, 137/18 e 139/18, todos de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 046, do chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo sessão extraordinária para a deliberação dos seguintes projetos de lei: PE 135, 136 e 137/18. Mensagem número 047, do chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo a inclusão dos projetos PE 138 e 139/18 em sessão extraordinária. Era isso, presidente. Senhores, eu gostaria, como provavelmente essa deve ser a nossa última sessão, eu pediria 5 minutos para nós apresentarmos. Nós temos o portal da transparência financeira, que o nosso portal realmente é um portal de destaque. Nós estamos lançando hoje também o portal da transparência legislativa. Então nós vamos fazer o nosso corpo técnico aí, o Henrique, o Lucas, questão de 5 minutinhos para apresentar para os senhores vereadores e para o público em geral de que forma vai funcionar o nosso portal legislativo. É a Câmara de Vereadores buscando cada vez mais a transparência. Henrique, Lucas, fiquem à vontade. Dessa apresentação aqui em 5 minutos, que o presidente nos pediu, é fazer uma explanação sobre o portal de transparência legislativa. Atualmente, quando se fala em portal de transparência, tudo está relacionado à questão financeira. O pessoal sempre cobra receitas, o que é gasto, tem muito essa conotação com dinheiro. O que foi solicitado que é o diferencial? Aqui foi elaborado um portal de transparência legislativa constando a produção legislativa. Aqui não se fala em dinheiro, e sim nas proposições que são formuladas dentro dessa casa legislativa. Essa funcionalidade foi adicionada no nosso site, no nosso portal, e ele fica aqui nessa posição à direita inferior, tá ok? Clicando nele, vai aparecer essa tela aqui. Isso aqui é o que foi inovado. Ela foi colocada num contexto único, é uma tela única, sem precisar ficar clicando de um ponto para o outro, sem causar confusão para o visitante. E o primeiro perfil que aparece é de processo legislativo contendo as proposições simbolizadas nesses quadrados azuis aqui. Colocando o mouse em cima deles aparece qual é o projeto, tudo que tramitou no ano de 2018. Aqui ao lado, o número total de projetos, com a origem do Executivo e Legislativo, indicações, moções e requerimentos, certo? Aqui foi colocado um gráfico contabilizando por mês, dando uma noção da produção que foi feita ao longo dos meses. Essa primeira tela ainda possui aqui um descritivo maior com os últimos proposições. Mais abaixo, as sessões.
constando o que foi feito no plenário e sessões de comissões, com os quantitativos, e quem quiser fazer uma pesquisa mais apurada pode ir clicando, que vai chegar em todas as sessões que foram formuladas por cada comissão. E essa, por fim não, ainda no centro, essa aqui, presenças e votações. É a produção que é feita aqui na sessão. Numa tela única, todas as sessões que foram feitas no ano 2018 estão aqui, 7ª sessão, desde a primeira, que fica aqui embaixo, até as últimas sessões que ficam aqui mais acima, clicando, elas vão aparecendo aqui nesse pedaço à direita, com as presenças e as votações dos projetos que entraram naquela sessão, de uma maneira mais prática e fácil, sem precisar ficar saindo de janelas ou abas. Mais abaixo, a nossa comunicação oficial da Câmara, que sai pelo portal de imprensa, com fotos e as notícias, as matérias. E um pouco mais abaixo, as clipagens, que são o que saiu na mídia, que é feito um trabalho lá pela TV Cidadã, de recortar todo o material que tem passagem aqui pelo Poder Legislativo, que saiu na mídia, é feito um banco de dados no nosso portal, que está aqui também disponível. Senhores, o principal intuito desse portal, e trazer o que traz a exclusividade deles, é que no Estado, os portais das câmaras de vereadores, nós não encontramos nenhum que tenha uma visibilidade tão fácil como essa aqui. Então, esse que é o diferencial, foi nisso que a gente se empenhou, em trazer um projeto com um visual mais adequado e sempre aberto para as sugestões dos vereadores, alguma alteração que seja feita, porque o objetivo aqui é facilitar para o visitante, principalmente quem está fora da Câmara de Vereadores, quem está na rua, o cidadão criciumense, que eles entendam os projetos, onde estão e como saber o resultado de cada projeto. Tá ok? Essa foi a apresentação. Um projeto de lei mostra a votação. Aqui ao lado tem um projeto de lei. Clicando, aqui é um exemplo de um projeto de lei que já foi votado. Então aqui embaixo já tem uma votação. É o material que está sendo produzido aqui. Tá ok? Eu acho que está adequado. Beleza, mais uma vez, parabéns aí o Henrique, o Lucas, pelo trabalho. É mais uma ferramenta que a população tem à disposição. Eu informo ainda que no dia 1º de janeiro de 2019, às 11 horas da manhã, no gabinete da presidência, será realizada a posse da mesa diretora para o biênio 2019-2020. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei do Legislativo PL 092/18, de autoria da vereadora Giovana Zanetti, que dispõe sobre a proibição de construção de pontes de madeira nas vias públicas de área urbana do município de Criciúma. Conforme justificativa, o veto se dá em razão de que a matéria é de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, vez que trata de organização e atuação da administração pública. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre os vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Lembrando que a votação será nominal. Assim, o vereador chamado se dirigirá no microfone ao lado e anunciará se é a favor ou contra o veto. Observação: para ser rejeitado, necessita de 9 votos, no mínimo, maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada. Vereador Ademir Honorato, MDB.
Sou favorável ao veto, senhor presidente. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Favorável ao veto, presidente. Vereador Alisson Pires, PSDB. Contrário ao veto, senhor presidente. Vereadora Ângela Melo, MDB. Favor ao veto, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel, MDB. Favorável ao veto, senhor presidente. Vereadora Camila Nascimento, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Feuser, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. Contrária ao veto, senhor presidente. Vereador Jair Alexandre. Favorável ao veto, senhor presidente. Vereador João Batista Belloli. Favor ao veto, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Favor ao veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Obviamente contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Favor o veto. Vereador Marcos Meller, PSDB. Contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Salésio Lima, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostin, PP. A favor o veto. E vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto. É isso, presidente. Terminada a votação, o veto teve a favor o veto, teve 9 favoráveis e 8 contrários. Portanto, mantido o veto. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal as emendas números 0118 a 04618 ao projeto de lei do Executivo PE 105/18, proposta pelos vereadores Salésio Lima, Zairo Casagrande e José Paulo Ferrarese, que versa sobre o orçamento anual de 2019. Conforme justificativa, o veto se dá em razão da violação das normas financeiras de regência. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, que nos honra com a sua presença, essa presença que faz cada vez aperfeiçoar o trabalho aqui nessa Casa Legislativa e que nos acompanha pela rede social. Eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem contra o veto a essas emendas, número 1 a 046, porque eu entendo que é fundamental, sim, a participação do Legislativo na discussão e elaboração daquilo que mais interessa no município, que é o orçamento. Quando a gente fala do dinheiro, dos recursos públicos, a participação legislativa é algo que eu entendo que dá o protagonismo nessa discussão. E esse protagonismo do legislativo, ele precisa realmente ser avaliado, pois é notória a imensa quantidade de leis enviadas a esta casa pelo Executivo, sobrepondo-se, de certa maneira, a função básica desta casa, que é de legislar, vereador Toninho.
foram em torno de 420 leis produzidas pelo Executivo, em substituição evidente do papel do vereador, do legislador. Então, há uma sobreposição descomunal da tarefa de legislar, já que há uma quantidade incrível de medidas, de leis propostas de origem do Executivo. De forma geral, em minha opinião, tanto o Executivo quanto o Judiciário têm avançado sobre a função constitucional do Poder Legislativo. Isso de forma genérica, de forma geral. Na minha opinião, somente quando nós, os representantes da comunidade, legalmente tivermos o poder de interferir naquela lei mais importante, na lei maior do município, que é quando você mexe no orçamento, você direciona os recursos como representante da comunidade, aponta prioridades para onde devem ser esses recursos, pelo grau de legitimidade que a nossa eleição nos confere, é que nos tornaremos a ter a importância merecida e atribuída ao Poder Legislativo. As emendas, essas emendas que foram vetadas, senhoras e senhores, elas são uma pequeníssima tentativa neste caminho, desta mudança, em busca do protagonismo político que essa casa pode ter. O veto significa um verdadeiro boicote à tarefa maior da legítima representação que nós possuímos. Então, vereador Ferrarese, de forma bastante geral, há uma sobreposição do papel que cabe à Casa Legislativa pelos demais poderes. Na minha modesta opinião, repito, quando nós pudermos interferir no direcionamento dos recursos públicos, quando nós pudermos interferir radicalmente no orçamento, aí sim, teremos sim o protagonismo político. Não permitir que os vereadores sequer apresentem emendas àquilo que veio do Executivo, na minha modesta opinião, é verdadeiro boicote, não a este vereador, ao vereador Salésio, ao vereador Ferrarese, mas é um boicote a esta casa. Por isso, eu peço que votem contra o veto. A palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimento aqui o público que nos acompanha nessa noite. Senhor presidente, desde o primeiro ano que eu fui eleito vereador nessa casa, sempre coloquei as emendas ao orçamento, porque realmente é um pedido das comunidades. A maioria das minhas emendas, que são 28 emendas colocadas no projeto, elas são de encontro à necessidade das comunidades que me pediram pavimentação, melhorias, e foram colocadas. O que mais me espanta é que o projeto que veio para essa casa veio na modalidade de aplicação, 10,79. E eu tenho aqui, tá, o valor que veio para pavimentação, recuperação, revitalização e modalidade, 46.400.000. Pois bem, as nossas emendas, elas somaram a emenda do vereador Zairo, a emenda do vereador Paulo e as minhas emendas, elas somaram 10.893.640. 24% desse orçamento. E fui além, peguei no site da prefeitura, está aqui também o mesmo valor, 46.400.000. E a alegação é que nós estamos interferindo, mas a lei 7.297, de 21 de 9 de 2018, que é a LDO, ela diz o seguinte: a lei orçamentária anual discriminará as despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria, programação, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e fonte de recurso nos grupos de despesas. Então nós colocamos na modalidade de aplicação, certo? E diz mais ainda, no somatório total
reduzirem a dotação no projeto ou aditivar no valor superior a 30%. E as nossas emendas chegaram ao valor de 24%. Então nós estamos dentro da lei, vereador Paulo, vereador Zairo. Essas emendas deveriam ser aprovadas. E mais uma, as emendas, a partir do momento que ela sai dessa casa, ela não é mais emenda. Ela é anexada ao projeto de lei. E lá, se ele quisesse vetar, ele teria que vetar o artigo, o inciso, para poder estar dando continuidade. Lá para a prefeitura não tem emenda. Nós temos que ver, e temos que ver, que quando chega o orçamento é a única chance que o vereador tem de colocar uma emenda para favorecer as comunidades. E aí se veta. Não está vetando uma emenda do vereador Salésio Lima, está vetando uma rua para uma comunidade. E tem mais ainda. Todos os anos que eu tive aqui, eu coloquei as emendas, com exceção do ano passado, que foram derrubadas. E agora esse ano são vetadas. É lamentável. Mas, senhores vereadores, eu peço que vocês analisem e votem contra o veto. Obrigado, senhor presidente. O veto aposto ao PL 01/18 continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Desculpa, o PE 105/18. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público presente. Também veio manifestar o pedido do voto de cada um dos senhores vereadores contra o veto do prefeito. Na verdade, quando somos procurados pelas comunidades, e é uma necessidade melhorar muito a nossa cidade, né? E o vereador, esse é o papel do vereador, colocar emenda ao orçamento do ano seguinte. Isso a gente tem feito, e eu vejo também que alguns prefeitos, a gente coloca emenda, mas eles não executam. Mas também nunca vi, em 6 anos de vereador que estou nessa casa, e também sempre acompanhando a política, eu nunca vi prefeito nenhum vetar emendas de vereadores no orçamento. Então, por isso deixa a gente um pouco indignado, porque esse é o papel do legislador. É buscar e melhorar a vida das pessoas da nossa comunidade. Enquanto isso, nós temos as emendas vetadas pelo senhor prefeito. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. O veto ao PE 105/18 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Lembrando que a votação será nominal. Assim, o vereador chamado se dirigirá no microfone ao lado e anunciará se é a favor ou contra o veto. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada. Vereador Ademir Honorato, MDB. Contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Contra o veto, presidente. Vereador Alisson Pires, PSDB. Por coerência, contrário ao veto, senhor presidente. Vereadora Ângela Melo, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Camila Nascimento, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Feuser, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Jair Alexandre, PSC. Contra o veto, senhor presidente. Vereador João Batista Belloli, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo,
PSB. Contra o veto. Vereador Marcos Meller, PSDB. Contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Salésio Lima, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostinho, PP. Contrário ao veto, senhor presidente. E vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto. É isso. O veto aposto ao PE 105/18 foi rejeitado por unanimidade. Senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe 2 minutos. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para pedir que coloque 2 emendas modificativas ao PS 128, que é do parcelamento com estima prévia. Será atendido, vereador. Muito obrigado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 091/18, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis que especifica terreno na rodovia Arquimedes Naspolini, bairro Mina do Mato. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhando a deliberação de plenário. Por esse motivo, o que agora será deliberado é o parecer de ilegalidade. Se for aprovado, o projeto será arquivado. E se o parecer for rejeitado, o projeto será discutido e votado ainda nessa sessão. Está em discussão o parecer de ilegalidade. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, todos que aqui nos acompanham, é uma grata satisfação ver a casa cheia nessa noite, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos 2 situações que envolvem esse projeto de lei, e uma delas o requisito foi preenchido, vereador Toninho, que é a audiência, pública de destino do recurso. Esse foi preenchido, ok? Mas nós temos uma segunda situação que deve ser levada em consideração pelos nobres vereadores. É o que trata exatamente o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, observem essa palavra, mediante licitação na modalidade leilão, um terreno situado nessa cidade, no bairro Mina do Mato. Não tem problema enquanto alienar, não vejo problema nenhum. A questão toda está exatamente na modalidade leilão. Isso não se aplica a um bem imóvel. A questão toda, segundo a Lei 8666, que trata da matéria, lá na seção 6, das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência do interesse público devidamente justificado, será procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. E aí ela entra lá, logo no seu inciso 1º. Quando imóveis, vejam, quando imóveis, nos parece ser o caso, estamos falando de um terreno, dependerá da autorização legislativa para os órgãos de administração direta, entidades autárquicas, fundacionais, E aí, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência. Veja bem, na modalidade de concorrência se aplica ao bem imóvel. Na modalidade leilão, a bens móveis, senhor presidente. Ora, ou por um erro grosseiro, esse projeto ele já está fadado a um insucesso por conta exatamente da ilegalidade e um desrespeito absoluto à Lei 8666, no seu artigo 17, inciso 1º. Ora, são 2 situações. Uma é um preenchimento
formal, onde a própria lei estabelece a avaliação, e também por determinação da nossa Constituição local, a apreciação pela comunidade, o investimento, onde a comunidade decidir que será em decorrência da alienação, e por outro requisito legal, a própria lei ela deixa claro, é um requisito formal, não depende de interpretação, depende sim do cumprimento legal. E o cumprimento legal é muito claro. Não se pode fazer, neste caso, a alienação de um bem na modalidade de um bem imóvel na modalidade leilão, tendo que ser feito na modalidade de concorrência. Então, vocês me desculpem. Nós não vamos aprovar um projeto absolutamente ilegal e inconstitucional. Vocês me perdoem, mas não é possível. Não há possibilidade. É claro, vai ficar a critério de cada par, mas a lei realmente ela é ilegal por conta do artigo e pela lei da qual eu acabei de fazer menção. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o parecer. Ô, Lucas, para minha tela aqui eu não voto. É? Faz uma emenda. Mas já está em votação. Está em votação ainda mais. Ô, Lucas. Não, nós estamos votando a ilegalidade. Pô, não aparece a votação aqui. Está votando parecer de ilegalidade. Depois aí, se o parecer for derrubado, vocês vão votar o projeto. E aí, a emenda pode ser bem, confirmar a ilegalidade. Eu não posso votar. Mas agora já está em votação. Agora tem que apresentar. Parecer de ilegalidade foi aprovado por 10 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. O projeto será arquivado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 125/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a redação do artigo 20 da Lei número 7.071, de 24 de novembro de 2017. A alteração na referida lei orçamentária é necessária, vez que o município já faz o controle das contas pela fonte de recurso, conforme Lei Complementar 101/2000. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, que nos assistem aqui em casa via Facebook. Desde já, eu já peço aos nobres colegas a reprovação desse PS 125, que explico no decorrer, logicamente. Por ato também de responsabilidade que fica a nossa consciência, né, de cada um. Vamos falar então desse PE 125, pela mudança que virou a Lei 7.071, de novembro de 2017, que nós votamos. Que, por sua vez, teve a mudança no PE 105, senhores, aprovada semana passada em seu artigo 20. Essa foi a mudança que aconteceu. Não consta a possibilidade de abertura de 50% dos créditos suplementares. Tanto é que a emenda 47, ao PE 105 que eu fiz, ela protege, ela proíbe esses atos deles por decreto do Executivo. E sim, tem que passar por nós, o Legislativo. E por que eu pedi essa suspensão? Por causa do parágrafo 6º
da emenda 47, do PS 105, aliás. Porque ele ficava livre, né? Ele ficava livre para suplementar as despesas livres e não orçada ou orçada menor. Ou seja, o Executivo podia fazer qualquer obra, em qualquer local, fazia a suplementação do dinheiro, depois ele tirava o dinheiro de qualquer lugar e colocaria onde bem entendesse, melhor dizendo, né? Eu acredito que o Executivo já perdeu o controle dessas suplementações em 2018. Indo além, 50% do previsto dessa lei, 7.071, né? Que esse é o caso. Um pouco nós já salvaguardamos, agora tem esse restante, né? Então ele fere o dispositivo da lei. E o PS 126, que eu vou comentar daqui a pouco, ele também está vindo. É a prova do que eu estou falando aqui agora, tanto do PS 105 quanto agora do PS 125. Então, para todo mundo ficar ligado. Né? O projeto se refere, ele vem tentar legalizar uma possível ilegalidade já cometida, senhores, né? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quer dizer, eu acredito que já ultrapassaram o valor dos cuidados, né? Por isso que ele, nesse momento, ele pede para a mudança do artigo 20 de 2018 também. Essas pegadinhas, né, a gente sabe que são leis que, na verdade, só prejudicam a população, né? Ainda mais, de repente, passa vários executivos, né? Pode ter a sua parte de responsabilidade ou não, né? Então, eu fico afirmando, né, que seja ruim, mas as evidências, às vezes, elas não deixam dúvidas, né? Devido a muitas tentativas de burlar as leis. Ou seja, muitas vêm para cá para tentar maquiar. Então, eu repito, o Executivo tem a obrigação de respeitar o limite de 50% dos créditos suplementares, ao menos em 2018. Em 2019, nós aprovamos aquela 105, escapuliu o artigo 20. Já foi a vaca para o brejo de 2020. Esse 50% de possibilidade da suplementação, não temos nem mais o direito de apreciar. Ele pode fazer diretamente. Então, por precaução, dê uma olhadinha depois nas contradições do que está acontecendo, minha gente. Então, pensando malandramente, eu passo, veio botar PS de 26, que eu vou colocar daqui a pouco, né? Então, se atenho à responsabilidade, né, da fiscal, né, da 101 de 2000, certo? Peço aos nobres colegas que reprovem esse projeto, sejam contra esse projeto, esse PS 125. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado, 13 votos favoráveis e 3 votos contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PS 126/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo suplementar o orçamento municipal do exercício de 2018 por conta de transposição de dotações e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Fiz a minha parte, mas agora eu venho falar então do 126. Nem tudo a gente ganha, e nem tudo o povo também ganha. Então, como eu falei agora há pouco, eu venho reafirmar aqui nesse pé 126, eu imagino agora, no apagar das luzes, transpor mais 40 milhões, certo? Que se refere ao 125 e ao 105, que foi efetivamente para a saúde, certo? Foi 31 milhões que está sendo colocado diretamente para a saúde agora, no finalzinho. Né? A gente sabe que o São José foi retirado da conta faz tempo, o Santa Catarina também foi retirado. Então, tínhamos no início de 2017, se todos lembram aqui, mais em média de 8 mil consultas que estavam assim trancadas lá, barradas, que estavam atrasadas. Hoje, se apertar, nós vamos olhar, tem 7 mil na fila de hospital, mais 4 de dermato, mais 4 mil ortopedistas, e por aí vai.
Hoje tem, né, 2 anos depois, de 8 mil foi para 20 mil, só nas consultas aí. É o que, se você lá no portal Transparência vê. Então isso não explica essa transposição desse valor todo. Né? O dinheiro era previsionado para sair da conta da infraestrutura, ó, foi previsionado e tirado da infraestrutura, da assistência social, da cultura, do esporte, do meio ambiente, da habitação. Foi tirado daqui e botado para essa parte agora aqui desses 40 milhões. Né? Da própria saúde também foi retirado, senhores. Tipo, foi tirado da saúde própria, do PSF, do SF, da manutenção dos PACs, do SAMU, do Sereste, da CCZ, do Banco de Óleos, de Santa Catarina. Olha só, foi tirado de onde ia ser aplicado lá na ponta. E se olharem, vocês olharem para onde é que foi investido, vocês vão saber para onde é que está indo. Que também não está surtindo efeito. Está tudo aí no projeto. Eu não estou mentindo. E falando em transposição e de dotação suplementar de orçamento, a LDO, certo? Do ano passado, vocês se lembram? Ano passado foi mergulhado. O orçamento estava para 600 milhões, 650, quase 700. No primeiro ano, 2017, o prefeito rebaixou lá para baixo. Aqui não podemos gastar, porque tem que ser austero. Diminuiu o orçamento. Aí o que aconteceu? Agora, ele aumentou em 30% mais. Não vamos ganhar, não vai entrar 750 milhões, 780 milhões, e foi para 1 bilhão quase, 980 milhões. Então nós temos que ficar todo mundo meio alerta a esses casos aqui. Por que o ano passado não precisava, esse ano tem que botar 30% a mais? Por isso que eu estou aqui discutindo e brigando. O porquê 30% a mais? Se o ano passado não precisava, que tinha que ser austero, que tinha que ser tudo certinho, que tinha que ser correto, e esse ano já não vale mais isso. O que valeu ano passado, esse ano não vale mais. Né? Então estou aqui, novamente, falando e conclamando pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Eu estou pedindo para que todo mundo, se puder, né, seja contrário a esse projeto. Muito obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada no painel. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 votos contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 128/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Criciúma para com o Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma, Criciúma Prev. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade, em função do descumprimento do artigo 25, inciso 15 da Lei Complementar 5307, que prevê a deliberação do Conselho sobre a presente matéria, e encaminhou a deliberação do plenário. Por esse motivo, o que agora será deliberado é o parecer de ilegalidade. Se for aprovado, o projeto será arquivado. Se o parecer for rejeitado, o projeto será discutido e votado ainda nessa sessão. Está em discussão o parecer. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, mais uma vez cumprimento a todos os presentes. Senhor presidente, eu não vou me estender, mas só fazer o registro, né, do que está acontecendo. Na realidade, nós temos assim a proposição de um parcelamento, passou pelo parecer, passou pelo critério, pelo crivo da Comissão de Constituição, Redação, Constituição e Justiça, e não podemos fechar os olhos para uma questão legal, que é exatamente o parecer parecer do Conselho de acordo com o artigo 25 que Vossa Excelência acaba de citar. Né? Em que pese nós temos uma resolução permitindo que se faça parcelamentos, no entanto, eu subo à tribuna só para fazer essa ressalva. Na medida em que existe uma ilegalidade e deixou-se de preencher um requisito legal, o projeto ele entra nessa casa com uma ilegalidade aparente, uma ilegalidade expressa, uma ilegalidade que não pode
prosperar o projeto enquanto essa ilegalidade ela não for sanada, vereador Toninho. Em razão disso, foi dado pela ilegalidade no parecer da comissão. Aliás, também o mesmo parecer foi dado pelo departamento jurídico da própria casa. Ou seja, nós da comissão, avaliando o parecer opinativo da Câmara de Vereadores, né, através do seu departamento jurídico, que menciona a ilegalidade com base no artigo 25, inciso 15, né, senhor presidente? Né? Inciso 15, se não me falha a memória, ele trata exatamente da obrigatoriedade de um cumprimento de um requisito, coisa que não aconteceu. Em decorrência disso, a casa deu pela ilegalidade e automaticamente a comissão se manifestou nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua. O parecer continua em discussão. Obrigado, vereador Zairo. Não havendo quem queira discutir, está em votação o parecer. Já foi votado, vereador. Votação liberada. O parecer obteve 3 votos favoráveis e 13 votos contrários. Como foi rejeitado, o projeto de lei será discutido e votado na ordem dessa sessão, conforme artigo 68, parágrafo 2º do regimento interno. Em discussão, portanto, o projeto 128/18, da qual foi apresentada 2 emendas. Eu vou pedir para o secretário ler a emenda de número 01. Emenda modificativa número 01 ao PS 128/18, da nova redação, artigo 5º do projeto de lei do Executivo PS 128/18, conforme segue. Artigo 5º. As prestações vencidas e não adimplidas até a data limite serão atualizadas mensalmente pela variação mensal do INPC acrescido de juros moratório simples de 0,50% ao mês e multa de 10% acumulados desde a data do vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2018, diversos vereadores. Está em discussão a emenda 01 ao PS 128/18. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, que nos assistem aqui em casa. Essa é uma emenda que foi supracitada e assinada por 11 vereadores, né? Entendam bem, ela só mexe no artigo 5º do PE 128, do Cristiumaprev. A mudança que faz nessa redação é o seguinte: as pessoas só temem aquilo que realmente afeta diretamente elas, e sempre é pelo bolso. Então, quando se atrasa uma parcela do valor que tem colocado da Cristiumaprev de parcelamento, lá tem uma multa de 1%. A única mudança está pedindo isso aí, em vez de 1%, que se vá para 10%, sabendo que, normalmente, nunca se parou de pagar o parcelamento. Então não vai fazer diferença nenhuma essa emenda, a aprovação dela, né? Porque já está sendo feito certinho nesse ponto dos parcelamentos. Então, a gente está pedindo aqui que aprove essa emenda, né, subscrita por vários vereadores aí, praticamente quase todos, para que ele só mude essa redação, em vez de 1, passar para 10%, para ficar mais garantia e ter certeza que isso não vai se mexer. Um abraço, obrigado, boa noite.
Continua em discussão a emenda 01 ao PE 128/18. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda 01 ao PE 128/18. Votação liberada. A emenda foi rejeitada, 6 votos favoráveis e 10 contrários. A emenda 02 ao PS 128/18, eu solicito ao senhor secretário para que faça a leitura. Qual é que é a parte aqui toda? Emenda modificativa número 002 ao PS 128, da nova redação ao artigo 6º do projeto de lei do Executivo PE 128/18, conforme segue. Artigo 6º. Nos termos do artigo 5º, inciso 3º da portaria do Ministério, número 402, de 10 de outubro de 2018, altera a portaria MPS, número 307, de 20 de junho de 2013, as parcelas do parcelamento de que trata esta lei ficam vinculadas à parcela do Fundo de Participação dos Municípios nos termos dos artigos 5º, inciso 5º do mesmo dispositivo legal, repassadas mensalmente ao município no dia 10 de cada mês, creditados no Banco 001, Banco do Brasil, agência 32263, conta corrente 8577 e creditada na mesma data, na conta corrente 12.696.9, agência 32263, Banco 001, Banco do Brasil, titular Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma, Criciúma Prev, por meio de retenção automática, com base nas informações prestadas pelo Criciúma Prev, sujeitas ao controle da Secretaria da Fazenda Municipal. Inciso 1º, na eventualidade dos valores creditados a título do Fundo FPM, Fundo de Participação do Município, não serem o suficiente para a liquidação da parcela, deverão ser utilizados os recursos provenientes da conta vinculada à parcela do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, inciso 2º, ficam igualmente vinculadas à retenção automática mencionada no capítulo desse artigo, as contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e pensionistas, além das contribuições patronais normais e suplementares devidas pelo município ao Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma, Criciúma Prev, a partir da publicação da presente lei. Inciso 3º, as determinações mencionadas no capítulo anterior, inciso, deverão constar de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM e ICMS, concedida no ato de formalização do termo. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2018, diversos vereadores. A emenda 02 ao PS 128 está em discussão. Não havendo quem queira... Vai discutir, vereador? Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor vereadores, presidente, público nos assiste aqui em casa também. Infelizmente, às vezes a gente temos a boa intenção, mas nem sempre dá certo. Então, essa emenda, vou falar sobre essa emenda, depois a gente conversa sobre o projeto. Ela se diz respeito às garantias, tão somente só isso. A retenção dos valores, ela mexe no artigo 6º do projeto do PE 128. Só isso, ela mexe nesse ponto. Ele é simples de dizer. Hoje, o camarada lá da Criciúma Prev, o presidente, ele vai, faz os trabalhos dele, está muito alto isso aqui. O presidente do Criciúma Prev, ele tem a obrigação de vir. Não foi pago a prestação, o valor do mensal. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir no banco, avisar o banco e reter o dinheiro. Está em lei, está ali. Está dizendo no projeto isso. Simplesmente, ele não o faz. Por quê? Porque ele é funcionário. Ele é empregado do prefeito. Colegas de vocês. O que esse projeto está pedindo? Simplesmente colocando para que fique diretamente
vinculado ao banco, não teve pagamento mensal, o banco já automaticamente retém, lá dentro do FPM e de outras coisas mais, que está ali, a lei diz, certo? E essa retenção ela tem que ser automática. Senão, nós estamos aqui, queremos resolver o problema do senhor Prévio. Então, todo mundo, a boa vontade, prefeito, todo mundo resolver. Mas, infelizmente, a oposição está aqui para nós tentar fazer isso, melhorar. Botar essas amarras, botar essas travas. Precisamos. Gente, vamos aprovar pelo menos essa emenda aqui. Muito obrigado. Está em discussão a emenda 02 ao projeto PE 128/18. Com a palavra, vereador Júlio Camis. Vereador, só me permite, como a gente está esgotando o horário regimental, os vereadores que este subscreve requerem, amparados nos termos regimentais, que o horário destinado à ordem do dia seja prorrogado até que todas as matérias que dele constam sejam votadas. Autoria, diversos vereadores, sala de sessões, 18 de dezembro de 2018. Com a palavra, vereador Júlio Camis, que Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Estou de acordo, senhor presidente. Desculpe. Está em votação o requerimento. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Desculpe, vereador. Estou de acordo, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento a todos que aqui estão presentes, vereadoras e vereadores. E esse vereador essa emenda que o vereador Ademir Honorato nos traz, o qual também, não é que eu subscrevi, mas eu concordei que fosse trazido, né, após lá a minha assinatura, no sentido de trazer para a discussão, para o debate, porque ela, na minha interpretação, ela dá segurança. Ora, o discurso que faço nesse momento, senhor presidente, ele está amparado naquilo que eu me manifestei no início do ano passado, quando nós, nessa casa, por base de uma portaria, permitiu o parcelamento naquela ocasião em 200 vezes, estabelecendo o valor mínimo necessário. E lá atrás nós fizemos essa discussão e eu subi na tribuna e me referi exatamente ao tempo, ao prazo, ao valor e à oportunidade no sentido de dar governabilidade, acertar todo o orçamento, toda a questão orçamentária do município. Então isso, eu tenho procurado manter aquilo tudo que eu tenho defendido. E não poderia ser diferente nesse momento, senhor presidente, em relação ao comentário que fiz. Por isso, toda essa argumentação é justamente para falar da importância que é essa emenda. Senhor presidente, ora, de que adianta criar um vínculo, de que adianta dar uma garantia, se a própria garantia ela não se sustenta? Porque os instrumentos, as pessoas, aquelas que têm o poder de buscar o cumprimento de algo que foi aprovado, ele deixa de fazê-lo por prerrogativas pessoais, por determinação do chefe ou da autoridade competente nesse momento. Talvez tenha faltado, naquela ocasião, senhor presidente, o cumprimento daquilo que nós estabelecemos aqui. Ora, se tivesse sido cumprido aquilo que nós conversamos lá no ano passado, talvez não estivéssemos aqui hoje discutindo essa questão. Não se trata de querer agradar ou não, se trata de cumprir aquilo que foi combinado. Ora, nós permitimos, concedemos, demos a oportunidade de um parcelamento para dar total governabilidade e criar um orçamento capaz de ser cumprido. Nós estabelecemos um parcelamento, senhor presidente, com a ideia de permitir uma organização financeira. Isso nós fizemos lá atrás. E o que foi dito naquela ocasião, e eu lembro, manifestado por muitos dos vereadores, foi falando o seguinte: olha, vamos conceder naquele momento, mas que essa matéria não seja objeto mais de discussão. Ou nós falamos algo lá atrás e agora estamos desdizendo aquilo que nós falamos. Não pode ser assim. Tem que haver regularidade, senhor presidente, em toda a conduta. Principalmente quando nós tratamos do erário público, principalmente quando tratamos da administração pública, cujas regras estão muito bem escancaradas.
E aquilo que o vereador Ademir traz, e nós não combinamos isso, mas eu também não poderia deixar de manifestar, é dar segurança jurídica. É só isso. É dar segurança jurídica. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do parcelamento. Isso aí eu já me manifestei em 2017. Eu só vou repetir aquilo que eu já disse lá atrás. O meu ato, o meu voto vai ser de acordo com aquilo que eu já disse. Não vou mudar a minha posição. Mas ora, vereadores, desde quando o presidente, investido no seu cargo, ele não vai fazer a comunicação que houve um atraso da parcela para que ela seja adimplida? Como é possível? Não se trata de obedecer ordens, se trata de cumprir a lei. É só isso. É só cumprir a lei. O que traz aqui dessa emenda? O que é? O que está dizendo a emenda? Está dizendo o seguinte: eu garanto o pagamento. Ou então vamos ficar ad eterno concedendo parcelamentos, e vamos quebrar. Conforme calculado, um cálculo que fiz pessoalmente e apresentei, em 78 meses daquela data, vai fechar. Porque não vai dar, e não é assim que funciona. Quantas alternativas essa casa apresentou? Não importa se vai aceitar ou não vai aceitar. Quantas alternativas essa casa apresentou? Falando sobre a rodoviária, sobre o antigo prédio da prefeitura, da antiga prefeitura, como alternativas de diminuir todo o valor, o custo atuarial. Hein, vereador Zairo? O senhor também que defende muito essa ideia? Ora, gente, vamos ter regularidade no mínimo no discurso. Vamos ter regularidade no mínimo no cumprimento da lei. O que nós estamos fazendo? Essa casa é legislativa. Então, vereador, eu me posiciono nesse sentido, favorável sim à sua emenda, porque ela reflete efetivamente aquilo que nós desejamos. O cumprimento legal, assinado por vários vereadores, o cumprimento legal. E o cumprimento legal é da segurança jurídica. E dali para frente nós temos que nos organizar, enquanto orçamento, enquanto financeiro, enquanto econômico, nós temos que ter uma organização. Se nós não tivermos organização, nós não vamos pagar o parcelamento, não vamos pagar a parcela patronal, e assim sucessivamente, eternamente, o resto da nossa vida, ad eterno, para ser bem incisivo, ainda que redundante naquilo que falo. Pensemos muito bem nisso. É nossa responsabilidade, e eu citei isso em 2017, o vereador Marcos Meller não estava conosco naquela ocasião, vereador, mas foi dito lá atrás, a responsabilidade que temos. A vereadora Ângela também não estava naquele momento, mas da importância que é efetivamente cumprir a lei. É só isso, só cumprir a lei. Obrigado, senhor. A emenda 02 ao PS 128/18 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda 02 ao PS 128/18. Votação liberada. Liberada a votação, a emenda foi rejeitada, eis que levou 6 votos favoráveis e 10 contrários. Está em discussão o projeto PS 128/18. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste pela rede social e senhoras e senhores que estão presentes. Nós estamos discutindo, então, o projeto que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Criciúma para com o Instituto de Servidores Públicos, do Criciúma Prev. E eu gostaria de resgatar aqui que o ano passado nós passamos pelo mesmo processo.
E, em função disso, nós nos mobilizamos e fizemos uma audiência pública para levantar, de fato, qual era a situação do Criciúmaprev. Feita essa audiência pública e levantadas várias sugestões, muitas sugestões, para a salvação do Criciúmaprev, mais um ano se passou. Voltamos hoje e existem instrumentos para cobrar essa contribuição patronal. Eu vou citar alguns. Primeiro, essa regulamentação para confissão e parcelamento das dívidas, que é o que nós estamos fazendo hoje. Segundo, a possibilidade do município ficar negativo com relação à certidão de regularização previdenciária. O terceiro é o fato de ser o não pagamento ser considerado um crime de apropriação indébita previdenciária. E, por último, a própria ação fiscalizatória do Tribunal de Contas, que deve reputar falta grave a falta desse repasse previdenciário. Ora, se a única mudança que houve, vereadora Giovana, foi a participação do governo após isso, nas reuniões em que nós, vereadores, participamos na busca de uma solução salvadora para o Criciúmaprev. De lá para cá, sinceramente, não houve nenhum avanço, mas nenhum mesmo, com relação a um caminho que resgate e que aponte a uma solução definitiva. Nós, o ano passado, e aí temos que refrescar a memória, vereador Felsen, nos colocamos que seria a última vez que votaríamos o parcelamento. Essa foi a manifestação majoritária. Eu condicionei o meu voto, vereador Felsen, a uma solução global para o Criciúmaprev este ano. Meu voto seria favorável ao parcelamento se junto com ele viesse uma solução definitiva. Não veio. Depois, houve um pedido do Conselho do Criciúmaprev para que se assegurasse o pagamento em dia a partir do ano que vem. Então, nós também votaríamos a favor do parcelamento, se junto houvesse essa garantia, senhor presidente, de que não haveriam mais atrasos e nós não passaríamos de novo o ano que vem por nova situação de parcelamento. Então, isso também não está ocorrendo. Então, explico tudo isso para dizer por que voto, como voto, para que não haja nenhuma dúvida. Como estamos, é como estávamos, né? Vamos referendar, vamos dizer assim, estamos indo como se fosse um boi, indo para o abatedouro, e tudo está igual como dantes no quartel de Abrantes. Então, por isso a minha manifestação, explicar o voto que eu vou dar em seguida. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Ademira Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, vamos assistir aqui em casa ainda. Eu peço e defendo a derrubada do projeto agora. Eu seria favorável sim se aquelas emendas fossem aprovadas para dar garantia, certo? Estávamos todos conversados para que tivesse essa garantia para poder dar esse financiamento, esse novo refinanciamento. Às vezes o prefeito vem e sobe e diz que ele quer resolver o problema. Mas de que maneira? Desde que eu toquei ano passado, ele só vem falando que vai quebrar, vai quebrar. Mas os gestos que ele vem fazendo para nós, vereadores, e para a sociedade em geral, para todo mundo, é o contrário disso. Fala, vamos dizer assim, ele fica pregando moral de cueca, o prefeito. Porque ele fala que é favorável, né? Que ele quer dar jeito, que ele vai arrumar e coisa e tal, mas ele não faz um gesto sequer favorável para que o Criciúmaprev realmente tenha uma sobrevida. Ali falava que tinha 7 anos. O ano passado, em agosto, de alguns requerimentos que eu peguei e fiz, eu até fiz alguns comentários do valor. Eu achei que lá iria uns 500 milhões. Ali não, mas foi a 600. E falei que dava 2 prefeitos, mas não dava 3, porque chama prévia dá problema. Eu falei aqui, nessa tribuna, em agosto do ano passado. Certo? Agora, o que foi feito de lá para cá? O executivo tem que fazer, e nada fez. Cedo à parte. Só para colocar, vereador, que
havia uma consciência coletiva de que não havia caixa o ano passado para fazer esses pagamentos mensais. O município passou por uma situação de contenção bastante radical, né? Este ano, pelas aplicações que o município dispõe, está caracterizada uma sobra de caixa. Então, veja bem, se você não faz o pagamento porque não tem recursos, de certa maneira há uma relativa compreensão, né, do não pagamento. Isso o próprio Ministério Público tem relevado desde 2012. Quando você tem o dinheiro do município em aplicações e não faz esses pagamentos, aí já existe a vontade de não pagar. Então, fica caracterizado aí a improbidade, porque é uma manifestação da vontade. Eu faço opção por esta aplicação ou por outra. E por último, do ponto de vista financeiro, a gente também poderia ser considerado algo mais grave, porque o encargo que você tem pela meta atuarial é bem maior daquele juro que você aufere na aplicação. Então, vou explicar de forma simples para quem não está assistindo. Aquilo que eu estou ganhando na aplicação é menor daquilo que eu vou pagar de encargo no parcelamento. Está compreendido? Ora, se eu estou fazendo uma opção em onerar os cofres públicos, eu vou pagar bem mais caro no parcelamento daquilo que eu estou obtendo pela aplicação. Isso, então, caracteriza algo como prevaricação. Então, há sim, vereador, um rendimento que o mercado paga na aplicação do dinheiro do município e há um encargo previsto no parcelamento que é bem maior. Então, se você deixa de pagar e acaba gastando muito mais, então este é um crime bem mais grave. Perfeitamente. Nessa mesma linha, vereador, ele cita que o CriciúmaPrev está dando 1 milhão de prejuízo por mês. Mas se o executivo pagasse os 2 milhões, 2.300, daria para suprir aquele 1 e sobraria mais 1.300.000 para render a juro. Esses, nem se sabe o valor, gente, nesse projeto está vindo aí, ó. Não se fala nem o valor. Não fala nem o valor. Ele só falou para nós lá que ia... Não, eu não tenho. O projeto aqui. Não tem, gente, não tem o valor. Só diz assim, ó, vai ser o refinanciamento de abril de 2017 a dezembro com o 13º. E de janeiro a dezembro de 2018 com o 13º. E ele só citou para nós, são 48 milhões que vão ser parcelados. Mas não está nem no projeto. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Primeiramente, né, chega num certo ponto que teria que passar pelo Conselho. Bem colocado essas palavras. Vereador Kaminski. Tinha que ser passado pelo Conselho, não passou. O que aconteceu aqui em 2012, foi gladiadão, uma pregaçada aqui, por quê? Por causa de um projeto semelhante a esse, ou da mesma época desse tipo, certo? Que não passou nas comissões, na comissão lá do CriciúmaPrev, certo? No Conselho. O que aconteceu? Isso desde 2013 já foi processado, está lá encaminhado no Ministério Público. Vai ser mais um que vai ser dado pelo indeferimento, que vai ser cancelada essa lei, e vai virar mais um processo. Aí vai ser mais um processo que o prefeito vai responder. Aí na reunião com o prefeito, a advogada do CriciúmaPrev, ela falou bem assim, olha, prefeito, não precisa nem passar pela Câmara, é só fazer por decreto. Então por que não fez por decreto essa porcaria? Por que ele não fez por decreto? Por que mandou para cá essa bomba? Ele quer o quê? Regularidade. Ele quer se escapar. Mas isso aí não é ação, gente. Então assim, ó, infelizmente aquelas 2 emendas que dariam um pouco mais de segurança, um pouco mais, né, de alento para o futuro dos servidores do município, já que foi rejeitada e não deu certo, não tem problema, a vida segue. Agora, aprovar esse projeto é um absurdo. Eu peço para que vote contra esse projeto. Nós temos que pensar, nós temos que resolver. Não adianta só ficar no discurso do prefeito lá, não, vou mandar para o regime geral, porque isso, porque aquilo. Nem quer que regime geral. Eu falei para ele outro dia, você tem mais de 1 bilhão para botar para o regime geral? Parece que não entende? Ou pensa que todo mundo é otário nesse município, ou em quem assiste em casa?
Isso é um absurdo, é uma vergonha. Até quando nós vamos ver esse estilo, esse tipo, essa maneira? Ah, é bom, é trabalhador, tudo bem. Mas vem cá, vamos fazer regularidade. Como você falou, Zairo, só de ISS, daquela dívida ativa, daquele projeto que a gente pegou aqui, e todo mundo aqui foi favorável também, projeto não, requerimento do ISS, entrou até agora, outubro passado, 25 milhões, até dezembro agora, com refis, coisa, vai entrar mais de 35 milhões de dívida, de dinheiro perdido, que tem mais lá para trás ainda, tem muito lá para trás. A dívida total era 180 milhões, enquanto ficava lá, e perdoavam-se os amigos. Bom, então, eu reafirmo e peço novamente, para votar o contrário, temos que ser contrário, não podemos fazer esse parcelamento. Vamos deixar que o prefeito faça o seu decreto, já que a advogada disse claramente. Vamos deixar o problema para ele, não para nós. Não para a comunidade, não para o povo, não para os funcionários. É isso aí, muito obrigado, boa noite. Eu peço a contrariedade desse projeto aí. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Manifestação é livre, né? Cada um se manifesta da forma que quiser. Esse é o princípio da democracia. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e 5 contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 129/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a aquisição pelo município de Criciúma de veículos automotores que serão utilizados pela Polícia Militar de Santa Catarina, 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, só subo na tribuna, senhor presidente, até para atribuir méritos a quem realmente merece, né? A gente tem que estar valorizando exatamente aquilo que efetivamente funciona e é bom. E aí eu quero cumprimentar a Polícia Militar que aqui está presente, porque ela tem feito um trabalho tão importante na cidade de Criciúma, no tocante à segurança, e aí o histórico, né, que a gente tem acompanhado, tem mostrado assim, o trabalho eficiente, o trabalho sério. E o que nós temos aqui hoje nada mais é do que uma antecipação, né, vereadora? Uma antecipação de um recurso que pertence à Polícia Militar. Esse ano a polícia deve ter recebido, e até o presente momento, em torno de 906 mil, vereador Tita. O senhor que está bem, né, acompanhando esses números, você costuma acompanhar. A Polícia Militar deve ter recebido 906 mil em torno de multa, tudo que ocorreu no decorrer do ano, né? E a previsão, pelo que a gente pôde mais ou menos observar, o Poder Público Municipal, vereador Ademir, o senhor também gosta desses números, a Prefeitura deverá receber em 2019 algo em torno de 11 a 12 milhões, proveniente de multas, manual e eletrônica, vereador Zairo, né? E nesse caso, só um pouquinho, vereador, tá? E nesse caso, o que está se fazendo aqui hoje, nada mais é do que um gesto importante, um gesto nobre, e até diria que poderia até descontar daqueles 12 milhões que a Prefeitura vai receber, ao invés de usar o recurso da própria Polícia Militar, porque o recurso atual, vereador, eles utilizam para as manutenções dos veículos. Não, eu só gostaria de complementar, vereador, parabenizar o Coronel Cosme,
Eu estava presente na conversa que ele teve com o prefeito e a brilhante ideia e foi a forma com que nós da cidade de Criciúma reconhecemos o trabalho da Polícia Militar e já tivemos informações de outras instituições que vieram buscar aqui no município de Criciúma esse modelo. Muito obrigado. Só para complementar. Obrigado. Bem que o senhor lembrou o nome do coronel Cosme Manique Barreto, né? E, de fato, uma grande ideia, uma grande sugestão por parte do coronel, né? Para que... O Dimitri está aqui também? Ô, coronel, tenente coronel Dimitri, parabéns aí pelo projeto e pela alternativa que está se criando aí, de iniciativa que se registre da Polícia Militar. Da Polícia Militar, que traz essa sugestão e há uma sensibilidade. Repito, seria importante se dos 11 milhões que o município recebesse, esse percentual fosse utilizado, e não da parte que pertence à própria polícia, que vai precisar desse recurso para as manutenções que ela costuma fazer mediante o recurso proveniente das multas. Então, cabe o registro mais uma vez, parabéns à Polícia Militar, parabéns a todo o seu efetivo, que vão ter uma frota mais apropriada para elaborar o seu trabalho e com isso, certamente, diminuir consideravelmente, ainda mais, porque o trabalho que é realizado tem diminuído consideravelmente o crime na cidade de Criciúma. Parabéns mais uma vez. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Saudar aqui também o tenente coronel Dimitri. Boa noite a todos, mesa, presidente, vereadores e vereadoras. Quando o vereador Potelec cita muito o termo inovação, essa é uma ideia inovadora. Coronel Dimitri, se não me engano, são 13 viaturas que irão diretamente para o policiamento comunitário. Se não me engano, são 18 viaturas. Então, eu somo aqui as palavras do vereador Kaminski em parabenizar a iniciativa louvável do comando da 6ª região, porque é algo inteligente, inovador e certamente, vereador Ferrarese, nas comunidades mais distantes é que são beneficiadas com essa medida, porque essas viaturas estarão lá sim, na ponta, fazendo o papel de segurança ostensiva que é tão necessário. Obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 130/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso a título oneroso de área de terra à empresa Iron, Indústria e Comércio de Metais Limitadas. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 131/18,
encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a ceder veículos, máquinas e mão de obra à empresa Silvânia de Oliveira, JV Móveis e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em... Opa, desculpa, com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, eu só estou subindo aqui, presidente, porque o ano passado, a gente aprovou nessa casa um projeto de lei idêntico para uma outra empresa, lá no Anel Viário, ali próximo da entrada da linha Batista. E, na realidade, nós aprovamos o projeto, vereador Zairo, né? Concedendo material para fazer todo aquele trabalho. Se não me falha a menor, foi na Cristal Sul, né, vereador? Ademir, inclusive, na época eu conversei com o senhor acerca disso, e nós aprovamos. E, curiosamente, esse serviço não foi realizado. Não foi realizado, Toninho, vereador. Ou seja, nós aprovamos um projeto idêntico e ele não foi realizado. Há pouco tempo, o empresário estava reclamando porque, poxa vida, a gente combinou, ajustou, vou gerar emprego e tudo mais, negociei isso com a prefeitura como uma forma de incentivo e não aconteceu. Óbvio que eu vou aprovar, óbvio que eu sou a favor de emprego, óbvio que eu sou a favor de receita e renda, óbvio, não tem nem o que discutir isso, mas eu só gostaria que ficasse registrado, e aí para a vereadora Giovana, que é a líder do governo, vereadora, esses projetos nós estamos aprovando dessa casa, eles têm que ser cumpridos. Leva para o prefeito que tem que ser cumprido os projetos aprovados. De que adianta a gente aprovar mesmo os projetos oriundos, né, cuja origem é do executivo, se não se coloca em prática? É, vereador Jair? Não é verdade, vereador? Por que não se colocar em prática, vereador Jair? Ora, então se nós... da Cristal, ele foi aprovado e ele não foi realizado o serviço. Bom, aí são por eles motivos não foram realizados. Certo? Então, mas o que eu quero dizer, vereador, então que se justifique nessa casa quando não cumpre uma situação como essa. Então é só para fazer registrado, é óbvio que eu aprovarei o projeto, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, PE 132/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização a particular de bem imóvel desapropriado. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 133/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio para a cessão de servidores com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em Criciúma, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade.
As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PS 134/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.046, de 27 de outubro de 2017, e da outras providências. Tal medida visa a contratação temporária de profissionais para atuarem nos núcleos de apoio à saúde da família NASF. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 044/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui isenções para os tributos previstos na Lei Complementar Municipal 287/2018, denominada Código Tributário do Município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Foram apresentadas 5 emendas, das quais 3 já foram rejeitadas na primeira deliberação, razão pela qual restam prejudicadas. Portanto, em discussão, a emenda 02 está em votação. Não sei se os vereadores acham necessidade, a gente já discutiu na outra sessão. Vai discutir, vereador? Não tem problema, se quiser discutir. Está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Certo, certo. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Essas 2 emendas, elas foram aprovadas por unanimidade por vocês todos, né? Uma se trata da agricultura, certo? Tudo bem. Se os 2 contrários, não tem problema também. Esses 2 projetos, um era para os agricultores, que eles participam, não estou, só para repetir, não é os feirantes, para deixar claro, igual aquele dia, pastor Jair, não é os feirantes, e sim os agricultores que moram lá nas regiões mais longínquas. Quando tem qualquer tipo de promoção no centro, eles têm que vir para cá, certo? Ou a feira, qualquer coisa, eles têm que vir e pagar as taxas, e custa 200, 300 reais. E às vezes eles vêm ali com um saco 2 de repolho e mais um saco de cebola, né? Que quanto? Vai fazer 100 pila, 100 reais, e vai pagar 200 de taxa. Então é isso aí. E a outra emenda, que vai ser discutida daqui a pouquinho, é que sobre o IPTU daquelas, tipo a AMA e outras instituições do mesmo tipo. Obrigado e boa noite. Conto com os votos favoráveis a essa emenda novamente. A emenda 02 ao PLC PE 044/18 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda 02. Votação liberada. Votação encerrada, a emenda foi aprovada por unanimidade.
Está em discussão a emenda 003 ao PLC PE 044/18. Está em discussão a emenda 03. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada, emenda 03 ao PLC PE 044/18. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 047/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar número 287, de 27 de setembro de 2018. Tal medida visa a diminuição da multa de ofício aplicada aos contribuintes que não promovam a inscrição do seu imóvel no cadastro imobiliário municipal nos prazos legais, bem como a revogação do dispositivo legal que aplica alíquotas diferentes para imóveis que não possuam habite-se, licença de construção ou estejam em desacordo com o plano diretor. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Dispensa de pareceres a inclusão na pauta da ordem do dia dessa sessão, solicitada pela líder de governo e aprovada por unanimidade, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Esse verso aqui veio de graça da mesa técnica aí. Desconsiderem. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Ainda bem que tu não escreveu nada demais, né? Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para, na sequência, realizarmos sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. PE 088/18, com parecer de ilegalidade. PS 135, 136, 137, 138, 139, PLC 047/2018 e PL 125/18. A sessão está encerrada. Vamos dar uma pausa aí de 5 minutos.